Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Estamos aqui no deck de casa com o mar ao fundo. Espero que dê para ver um pouco, dependendo do reflexo da luz. Os gatinhos estão aqui também tomando sol. Eu vou fazer a segunda parte das curas espirituais e eu tenho uma proposta para vocês. Eu acredito que nós, independente de sermos médiuns de cura e de que linha ou que religião a gente possa seguir ou professar, nós temos, em algum grau, a capacidade de curar e de pedir aos nossos amparadores, seja se você segue uma linha, por exemplo, como a espírita, que trabalha com curas espirituais, aos médicos como o Dr. Fritz, Dr. Ludwig, lá, por exemplo, do Sérgio Sete de Birigui, da Casa Companheiros de Luz, e outras tantas que existem. O concurso, dentro de uma preparação que existe, para que você receba estas curas, eu deixei no primeiro vídeo, inclusive uma palestra dele. Nós podemos, nos colocando receptivos para a espiritualidade, criarmos uma condição de cura. E é isso que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês. Quem não assistiu o primeiro vídeo, 20 minutos, até como preparação, vale a pena assistir, porque eu dou uma geral sobre a cura espiritual. E aqui eu vou entrar mais em detalhes. Então o que eu vou fazer? Enquanto eu for explanando o meu entendimento sobre curas espirituais, eu gostaria que vocês, aqueles que desejarem e que buscam algum tipo de cura, tanto física, como emocional, como espiritual, se colocassem neste vídeo receptivos para que os nossos amparadores, as entidades espirituais, pudessem, através dele, atuar em vocês, dentro das necessidades que vocês estejam pedindo e muitas vezes nem saibam que necessitem. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir com uma oração, uma prática de cura do professor Adelino Rosa, a quem eu conheci por muitos anos, que inclusive para quem gosta de ufologia foi o elo de ligação, um dos, né? Lá na região de Alexânia, perto de Brasília, do general Moacir de Mendonça Uchoa, nos anos 70 e 80, nos contatos com as naves. Muito bacana, uma pessoa muito séria, um senhor já falecido, e que eu tenho um carinho imenso aqui no meu coração. Tive algumas experiências muito bacanas com ele, inclusive fora do corpo, de cura, e numa outra oportunidade eu conto para vocês. E a oração que ele abria no consultório dele, quando ele ia através de imposição de mãos, que é uma das formas poderosas de cura que a gente tem, além da própria prece e além das curas espirituais destes amparadores, quando você vai num centro espírita, por exemplo, como esse Companheiros de Luz e outros tantos, esse do Sérgio Sete em Birigui, onde ele incorpora o Dr. Ludwig e o colega dele, o Dr. Fritz, você consegue ter um trabalho energético, vibracional no teu perispírito, para que ali, que é onde surgem as doenças e depois se manifestam no físico, sejam dissolvidas, curadas, às vezes estancadas, às vezes é necessário a materialização através do ectoplasma de algum tecido, de algum órgão, enfim, de regeneração, ou até dissolvido também, como eu havia dito. E tudo isto ele é feito basicamente dependendo da maneira como você se prepara, e depois eu vou dizer para vocês como pode ser feita a preparação, uma das, né, da maneira como você se coloca para receber e o quanto você acredita. Então tudo isso eu vou falar. Então eu vou pedir para vocês, nesses 5 minutos iniciais de abertura, que se vocês desejarem, além de ouvir a palestra, que já seja feito algum procedimento cirúrgico, espiritual para vocês, que a gente aproveite este momento de comunhão
que enquanto eu for discorrendo sobre este assunto, vocês se coloquem em sintonia. É o que eu digo, se quiserem assistir ao primeiro vídeo já como preparação, através da abertura desta oração do professor Adelino que eu vou fazer agora para vocês, tá bom? Então vamos lá. Façam algumas respirações profundas, pedindo o concurso destes amparadores para que vocês recebam aquilo que for de mérito de vocês, se colocando receptivos, com imenso desejo, com imensa vontade, se colocando como merecedores do que vocês vão receber, através da abertura desta oração que o professor Adelino executava no seu consultório. Ó Deus, eterno Pai, eterna vida, dignai-vos, ó Deus, generoso benfeitor, abençoar a energia que estamos aplicando neste corpo receptor físico e metafísico. E assim juntos, unidos, fraternalmente unidos, juntamos nossas forças através de nossas mentes, projetando energia pura, vibrante, amorosa e radiante para este corpo receptor, desobstruindo todos os condutos, ativando todas as células bioeletromagnéticas, e agradecemos a Deus e apliquemos no templo da vida deste corpo físico e metafísico a essência do éter, da energia amarelo-ouro, da terra e do sol que a tudo vivifica, a essência do éter, da energia branca, eletromagnética da água que a tudo conduz, a essência do éter, da energia vermelho que extingue o resíduo negativo, a essência do éter, da energia verde do bioplasma que reestrutura todos os órgãos do corpo, e a essência do éter da energia azul do espaço cósmico e telúrico, vibrando intensamente nestes corpos receptores, ativando seu sistema nuclear atômico, centro de força endócrino, sistema nervoso central e sistema de controle remoto cerebral, mantendo assim uma sincronia harmonizada entre todas as células deste sistema. A nós descei divina luz neste corpo físico, duplo etérico, vital, etérico, alma mental, consciente e espiritual, e acendei as chamas poderosas de cura com o equilíbrio da luz do sol central. E assim imantemos este corpo com as chamas hipereletrônicas de cor violeta, verde clara, alaranjado, amarelo-ouro, rosa, azul e a chama branca eletrônica equilibrando com a chama dourada do grande sol central. Deixemos estes corpos ligados a todas as fontes de energia puras dos universos, sob a direção do grande comando supremo Deus e suas legiões mantenedoras da forma humana aqui na Terra, bem como de todos os planos infinitos em sua ordem evolucionária, e enquanto estivermos falando sobre curas espirituais, nestes minutos, que estas forças possam atuar nas pessoas que nos ouvem, naquilo que elas desejam, naquilo que elas sabem e não sabem, baseadas na fé que as cura, na forma pensamento que elas criam do bem, do belo e do bom, e que durante este período, este trabalho, através dos nossos amparadores, que nós sabemos que ao ativarmos as suas consciências para dentro de nossa vontade, este poder é aumentado em mais de 100 vezes, deixemos abertos estes corpos, sendo atuados de maneira que possam receber tudo aquilo que eles necessitam. Então vamos lá, pessoal. Curas espirituais, tá? A cura espiritual ela se dá no teu corpo perispiritual, no perispírito, que é um corpo mais sutil energético, que está entre o corpo físico, está após o corpo etérico, que o corpo etérico está entre o corpo físico e este corpo perispiritual. Nós temos ainda um colchão de amortecimento chamado corpo etérico. Então estes filtros todos da energia divina vão se adensando através dos vórtices de energia dos nossos chakras para dentro das nossas
diversas glândulas e delas irradiadas para os nossos órgãos, tá? Ou seja, o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações, já dizia o próprio Allan Kardec. E que são as sensações se não as emoções? E as emoções que a gente sabe no nosso cérebro estão em áreas deste cérebro ligado ao córtex, ligado ao instinto, córtex cingulado, ínsula anterior, lóbulos temporais, amígdala, diversas partes do nosso cérebro onde se manifestam as emoções, que são, a princípio, mecanismos de defesa ou alarmes. Então, medo, dor, são alarmes. Você precisa ter medo, você precisa ter dor. Agora, raiva, angústia, tristeza, apatia, impotência, amargura, melancolia, rancor, a própria ansiedade é um mecanismo de defesa. Ela faz com que você vivencie uma situação que ainda não aconteceu, para a hora que ela acontecer, o teu corpo não receber aquele impacto emocional sem este filtro e você não correr o risco de surtar, como dizia minha avó, de ter um piripaque, enfim, um mequetrefe. Então, estas emoções, elas são também colchões de amortecimento e elas são absorvidas em células. E estas células, elas têm capacidade de memória, de absorção, como existem outras células que têm capacidade de outros tipos de memória, de movimento, sinestésica, né? Mas existem células com esta capacidade de memória, de retenção destas emoções. E se elas ficam presas e represadas, em algum tempo elas começam a se manifestar através de doenças físicas, né? Irritabilidade, nervosismo, impaciência, falta de sono, falta de apetite, problemas gástricos, gastrite, esofagite, síndrome de intestino irritado, refluxo, manchas na pele, a alepsia, que é a queda de cabelo, e vai por aí, pessoal, em diversos graus. É o transbordamento destas emoções que não foram trabalhadas. E elas ficam rompendo as teias vibracionais ou energéticas ali no nosso perispírito, e elas são transmitidas através dos nossos chakras, via nosso corpo etérico, para dentro do nosso corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico manifesta uma doença, é sinal que ali no perispírito ela já está guardada há muito tempo. Então nós precisamos saber trabalhar nossas emoções, né? Desreprimir os traumas, vibrar em termos de pensamento, o bem, o belo e o bom, que hoje em dia se sabe inclusive que organelas como a mitocôndria não levam só energia para as nossas células, levam estas cargas emocionais. Então você consegue, através de um trabalho profundo de respiração, de oração, de cura, de imposição de mãos, através da sua fé, que eu já vou explicar para vocês um pouco sobre isso, o desbloqueio dessas energias no campo perispiritual, tá? Então o que acontece? A gente sabe que o pensamento ele transmite, né, para o nosso corpo mais denso, que recebe, e aí manifesta estas doenças. Da mesma forma que, como num caduceu, o corpo, o perispírito e o corpo físico, eles se mesclam, não dá para você dizer um é uma coisa e outro é outra coisa. Eles são a mesma coisa, mudando de vibração, mas são dentro da nossa mônada, que tem os diversos corpos. Eles são corpos com diferentes frequências, com diferentes finalidades, mas um está diretamente interrelacionado com o outro. Então a própria Joana de Ângeles dizia que não há doenças ao doente. Dessa forma você entende que somos nós que provocamos em nós mesmos, dependendo de como nós vibramos o nosso pensamento, criando saúde, criando abundância, criando o bem, o belo e o bom, criando vitalidade, criando bem-estar, através da respiração correta, ou provocamos as nossas doenças. Por que eu digo respiração correta? É muito simples. Quando você tem uma respiração profunda aqui pela barriga, observa aqui, ó. Percebe quando o ar entra e empurra a barriga para fora? É a respiração diafragmática ou abdominal, diferente daquela respiração curta, que o ar para aqui e levanta. Tanto uma como outra vão informar o teu cérebro. A primeira, mais curta, então eu falo, respira fundo, a pessoa normalmente ela só levanta
O tórax, que é a respiração torácica, é uma respiração de medo, porque a glote, entre os outros músculos do nosso corpo, estão fechados, como um animalzinho que está no matos, sabendo que ele pode ser atacado a qualquer momento, ele contrai o corpo, e é o que nós fazemos, ao colocar o pé para fora da cama, nós fazemos esta defesa pela vida, pelo dia que nós vamos ter que enfrentar. E aí um dos músculos que se fecha a glote, a respiração entra pouco, e aí o que acontece com a gente? Esta respiração passa informação para o nosso cérebro que há ameaças por perto, e aí você retendo esta respiração, o cérebro, através dessas áreas todas que eu falei, dispara estas defesas. O medo, a raiva, a angústia, a tristeza, a apatia, a impotência, a amargura, a melancolia, rancor, a própria ansiedade, podendo provocar uma depressão, que são alarmes. E esses alarmes, sem necessidade de estarem sendo trabalhados, ligados o tempo inteiro, acabam gerando na nossa máquina aqui, biofísica, um estresse, que na física significa fadiga de material. E você acaba manifestando as doenças. Quando você faz a respiração profunda, aqui ó, sem levantar os ombros, você acaba informando o teu cérebro que não há ameaças por perto. E aí as células, em vez de ficarem defendidas com medo destes impactos emocionais, elas se abrem, aumentando sua capacidade de percepção, de memória, de absorção. E aí você, colocando o pensamento do bem, do belo e do bom, da pessoa intrépida, formidabilíssima, espirituosa, divertida, criativa, iluminada que você é, você começa a vibrar num outro padrão, e esta vibração faz com que o teu perispírito entre num estado de maior felicidade, de abundância, de equilíbrio, transmitindo isto para o teu corpo físico. Então é assim que funciona. É um padrão vibratório de pensamento, tá? Aí o que acontece? A gente sabe que todos os nossos órgãos, eles são vivos e educáveis. O próprio Emmanuel disse isso pra gente. E ele disse que a mente é mais poderosa para instalar doenças do que qualquer vírus ou bactéria. E também, obviamente, para curar. Então, olha que bacana isso. Nós não dependemos de ninguém a não ser de nós mesmos, tanto para a nossa cura como para a nossa miséria. Quer dizer, se todos os nossos órgãos são vivos e educáveis, se a mente é mais poderosa para instalar doenças que qualquer vírus ou bactéria, da mesma forma que você cria, você descria. Você tem o poder de criar a tua própria cura, da doença que você cria, você descria esta doença criando a tua própria cura. E enfim, claro que se você tiver uma maneira de se conectar com esta energia destes amparadores, onde um grupo trabalha nesse sentido, a coisa se dá de maneira muito mais eficiente. Então a coisa funciona dependendo de como a gente se coloque para a coisa, né? Aí o que acontece, pessoal? Partindo do princípio que a nossa mente é a nossa mais importante farmácia, vamos utilizá-la a nosso favor. E aí entra a nossa união com o plano espiritual, que vai potencializar essa cura em até 100 vezes quando a gente consegue se conectar a eles, né? Através da nossa fé e da nossa vontade. E aí vai a explicação, pelo menos o que eu entendo de fé. Fé não é aquela coisa, como eu havia dito no outro vídeo, de será, de uma dúvida, de eu quero ver se isto acontece. Não, fé é uma certeza de algo que você não vê, mas que você sabe que existe. Que você é capaz de se entregar totalmente, de colocar a sua vida à disposição disso. Esta fé, ela está, vamos dizer assim, alicerçada numa disposição, numa tremenda vontade que a gente tem que ter, num acreditar que estas energias, estas forças trabalham dentro da gente e a nosso favor. Nós apenas precisamos tirar de dentro de nós aquilo que nos está entulhando, que são estes pensamentos reativos,
e se permitir para que esta energia divina daí nos preencha. A gentil senhora, bata na porta e ela te será aberta, peça e te será dado. Quando você faz isso, você tirando esses pensamentos reativos, você começa a se inundar abundantemente de pensamentos proativos, né? Esses pensamentos do bem, do belo e do bom. Então a tua conduta, a tua atitude, a tua postura, isto é visto pelos amparadores para que eles sintam se há possibilidade em você de ser feito esta cura ou não, que ela pode não acontecer. Se você tem um nódulo, por exemplo, ele pode ser dissolvido. Se você precisa de algo para ser colocado que está em falta no teu organismo, ele pode ser materializado, muito com a ajuda inclusive do ectoplasma. Ou simplesmente a coisa ela é estagnada e se mantém ali, talvez para um momento futuro. Muitas vezes, inclusive, doenças que você poderia manifestar que seriam mais graves e você não pediu por elas, na hora que você se abre e eles conseguem fazer este olhar até microscópico no teu organismo e detectam fora do tempo e do espaço esta possibilidade, eles podem atuar ali para curar. Então muitas vezes você vai perceber num local desse de cura que você pede uma coisa e na hora que o médium, no caso, vai fazer a sua imposição de mãos ou usando até um bisturi, mesmo que não haja o corte, eu já vou explicar isso para vocês um pouco mais para frente, ele muitas vezes pode estar atuando numa parte do corpo que não foi aquela que você pediu. Enfim, quando você tem em você a vontade de mudança, né, através da sua ação, da sua conduta, da sua atitude, da sua postura, através da prece, das boas vibrações, de procurar ver o outro feliz, de ações de caridade, ações do bem, né? Você se elege como elemento merecedor para estas curas acontecerem. Né? Como se você decretasse isto para você. E aí, pessoal, o tratamento já se iniciou. Quando você cria dentro de você, através da sua humildade, a palavra humildade vem de humus, de terra fértil, este campo onde a semente vai germinar, né? É por isso que Jesus dizia, a tua fé te curou, vai e não peques mais, não pecar mais como? Não reproduza as mesmas frequências vibratórias de pensamentos densos que geraram no teu perispírito aquela doença. Então muitas vezes não é nem Jesus que curou, porque é como a gente diz, todas as pessoas que Jesus curou, morreram naquele tempo. Então a cura, ela se dá muito mais no sentido de você provocar no teu perispírito uma evolução, naturalmente isso se reflete no corpo físico, ou você pode adoecê-lo de novo, do que simplesmente eternizar uma saúde plena no teu corpo físico, que não foi feito para durar, senão ele seria feito de outro material, de titânio, seja lá do que for. Então, pessoal, continuando com essa reflexão, quando você identifica em você um merecimento, você não se apega, você reconhece que o melhor que você precisa para o momento está sendo feito, de que maneira for e seja de que forma for. A gente sabe que as nossas estruturas espirituais, elas trazem marcas energéticas do passado, né? Que é o que a gente em psicologia chama de agregados psíquicos. E quando a gente deixa o corpo físico, é isso que a gente vai carregar para lá, até adensar num novo corpo, numa reencarnação. E esses agregados psíquicos que ainda precisam ser trabalhados, vão formar um novo corpo, tá? Então essa estrutura espiritual que traz essas marcas energéticas, é ali que a cura é trabalhada. Tem esses desbloqueios que modifica essa nossa estrutura espiritual. Aí o que acontece? Estas curas, quando elas são permitidas acontecerem em nós, elas se dão muitas vezes para que exista em nós um acordar. Muitas vezes até como freios de nossas tendências mais nefandas, vamos dizer assim, né? Servem como provações e como sinais de evolução.
E a gente sabe que cada vez mais no tempo que nós estamos vivendo, é este tipo de cura que vai se apresentar, aliada à cura dos médicos materiais, mas se você for ver em planos mais sutis de mundos de regeneração, de mundos ditosos ou felizes, ou de mundos celestes e por aí vai, o trabalho é feito desta forma, não existe mais, por exemplo, na época do Zé Arigó, ainda se permitia, até para se acreditar, o uso de um bisturi onde se cortava e se tirava o nódulo, ou fazia aquela cirurgia física mesmo, de maneira até grosseira, mas você não tinha ali analgesia, você não tinha dor, hemostasia, não tinha sangue. Era feita uma cura aonde aquele campo energético protegia das bactérias, dos vírus, e a pessoa não ficava com sequela. Hoje em dia não, nem isso não é mais preciso. A cura espiritual ela pode se dar, por exemplo, alguns médios até utilizam um bisturi como o próprio metal magnético para que estas energias se canalizem através dele e façam a própria cirurgia de maneira vibracional. As nossas próprias mãos, nossos próprios dedos, hoje são agulhas de acupuntura. E cada vez mais nós vamos caminhar neste sentido, para que haja a cura feita desta forma. Então o que acontece? Desta forma você altera o campo, você recompõe, você modifica aquilo que você traz já no teu perispírito, para que ele trabalhe numa vibração mais evoluída. Só que tudo isto não se dá se você não acredita, se você não se coloca nesse campo. Porque Jesus, por exemplo, ele não curou todas as pessoas por onde ele passava. Muitas pessoas devem ter pedido cura, algumas se curaram, voltaram a ficar doentes, outras não se curaram. Claro que Jesus também tinha um poder magnético muito grande, que mesmo a pessoa sem fé ou não sabendo, ele poderia curar à distância, como aquele centurião que pediu para ele curar o filho não sabia, mas Jesus falou, vá, nunca vi homem com tanta fé, teu filho está curado, dizei uma só palavra, né, e serei salvo, enfim. Só que quando você se coloca receptivo, quando você pede, quando você sabe que o mundo espiritual pode atuar, independente da forma como isto vai acontecer, tenha certeza de uma coisa, você foi atendido. A coisa acontece da maneira que precisa acontecer para você. E aí você começa a se colocar dentro deste comportamento, vamos dizer assim, do bem, do belo e do bom, evitando abrir brechas na sua tessitura perispiritual, no teu corpo mais sutil, para que estas doenças não te acometam. Automaticamente você ganha mais vitalidade, você ganha mais energia, aliando a um processo correto respiratório, a ações do bem, do belo e do bom, como eu sempre digo, para outras pessoas. Você vai saindo deste caminho de doença. Provavelmente esta é a medicina do futuro, pessoal. É por aí que a gente vai caminhar. E os que já fazem isto hoje já são os pioneiros, trabalhando com o nosso próprio ectoplasma. Por exemplo, as pessoas que participam destes processos de cura, elas doam o ectoplasma porque os espíritos não têm este material no plano sutil. É nós que temos, eles utilizam desta energia mais viscosa para moldar, para materializar ou para dissolver aquilo que eles precisam fazer. Então você pode se colocar também receptivo para que o mundo espiritual, quando você vai dormir, utilize desta tua energia, você se colocando à disposição, para a cura de outras pessoas. Então a preparação de cura ela é muito importante.
ela já vem quando você começa a se colocar nessa postura. Se você tem um dia marcado para esta cura, por exemplo, lá, neste local que eu falei do Sérgio Sec em Birigui, no Companheiros de Luz, na casa, eles fazem todo o primeiro domingo do mês, das 11h30 ao meio-dia e meio, se eu não me engano. E aí o que acontece? Há uma preparação, como depois há um pós-cirúrgico, na véspera, evitar comportamentos mais densos, vou comer um churrasco, ou sexo, ou bebida, ou vá se resguardando, comece a trabalhar, ouça músicas, vá como se fosse você estivesse se preparando na véspera, quando você faz aqueles exames, para a cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, você se coloca, deixa sempre uma água fluídica. A água é muito importante para isso. Não só nos momentos da cirurgia, onde podem ser depositados ali os medicamentos, porque nós somos feitos de água. Lembra aquele vídeo do doutor, o pesquisador Masaru Emoto, da represa de Fujiwara, no Japão, que ele buscou água, colocou uma certa temperatura durante de um dia para o outro, analisou com um microscópio eletrônico e percebeu que as moléculas daquela água, que eram meio disformes, ao serem colocadas em garrafas embotilhadas, né, com palavras de amor, de cura, de respeito, ou com músicas, como também de palavras ruins, elas apresentavam, por exemplo, as boas formas de cristais mais perfeitos, harmônicos, geometricamente, e as de palavras ruins ou músicas sem muita harmonia, melodia ou ritmo, eram moléculas mais disformes. Então, se nós somos 60%, 70% de água no nosso organismo, vamos utilizar isso a nosso favor. As religiões todas e a antiguidade já falavam sobre isso, desde a água benta no catolicismo, ou a água de passe de cura em outras religiões. E a água que nós bebemos, nós, por exemplo, no nosso fruto de barro aqui, nós escrevemos palavras benéficas desta água que nós colocamos aqui, que nós pegamos aqui embaixo na bica, que já é uma água potável, nós ainda colocamos dentro do nosso fruto de barro, enfim. E quando você faz este processo, muitas vezes as próprias doenças podem até se estabilizar. Nesta casa, então, nos Companheiros de Luz, o Sérgio Serti, ele utiliza um bisturi justamente porque ele diz que através do aço deste metal, ele não abre a pessoa, é um bisturi sem corte, sem nada, mas o eletromagnetismo